Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Serpupava há tanto tempo que eu já até esqueci. Mas é brincadeira. Faço há 30 anos e já há quase 11 anos em parceria com o SESC São Paulo, a quem eu agradeço essa continuidade, essa perenidade de trabalho, que é o segredo que nos conduz a um bom conteúdo, a relevância do trabalho. Já são tantos autores que a gente trouxe desde o SESC Paulista, depois do Vila Mariana, e aqui agora com um coração agradecido por ser tão bem recebido aqui no SESC Conventinho. Muito obrigado, transmita nossos agradecimentos a toda a sua equipe. Agradeço também em especial aqui a presença do editor da Record, Carlos Andreasa, que veio prestigiar a sua autora, e em especial meu amigo querido, que é o Zé. Muito obrigado, Zé, pela presença. E a Ana está ali do lado, a filha do Zé. Eu fico brincando com o Zé. O Zé é um amigo de longa data que a gente troca todo tipo de confidência. Enfim, muito obrigado pela presença. Já viram qual será o nosso próximo convidado desta vez que vem, que é o Lira Neto. Nós continuamos aí com a Marina Colaçante, com a Mérida Pinon, e no segundo semestre já fazendo planejamento também para as atividades de um evento por mês aqui no Conventinho. A Adélia vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas, logo depois eu combino com a Adélia a palestra nos seguintes termos. Ela sempre fala o que ela quiser. E aí de mim, quem sou eu de orientar ela? É sempre lindo. Eu passo a palavra para a Adélia e agradecer, né, Adélia, mais essa vez. Eu lembro que a gente começou o Sempre Palco em 1986, foi a primeira vez que eu fiz o Sempre Palco com a Adélia, em um lugar que chamava Cabaré Mineiro. Não se espantem, é aquele teatro que o Milton Nascimento fez com o Wagner Tiso na década de 80, que foi um sucesso em Belo Horizonte. E foi uma palestra tão linda, mas tão linda que se tivesse caído uma pena no chão, a gente ouviria. A palestra atrapalhava, a pena atrapalhou a palestra. E é dessa forma que eu agradeço a sua confiança no meu trabalho já de tantos anos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Como ele falou que eu podia falar o que eu queria que eu fizesse, eu só falo aquilo que eu gosto mais de falar. Então, eu vou começar, depois a gente vê o que acontece. Conforme a moça movia a cabeça, a luz incidia sobre o minúsculo brilhante em sua delicada orelha. E eu fiquei ali parado, fisgado, imantado, apaixonado não pela moça, não pelo brinco precioso, não por nada, mas por tudo, agradecido pelo gratuito e eterno retalho de beleza. Obrigado, vida. Sou uma pessoa muito rica. A vaca e seus imensos olhos redondos, doces, que olhava para lugar nenhum, mastigava eternamente um capim também eterno. Cheiro de estrume, legumes, hortaliças esbranquiçadas de orvalho. A felicidade pastoral, o prazer bucólico de apenas ser e cumprir a ordem invisível do mundo. Estou chorando porque a felicidade existe. Tarde vos amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Havia uma goteira no meu quartinho pequeno,
E era de madrugada, quando desabou chuva grossa. Meu pai abriu sobre mim seu guarda-chuva preto. Eu me senti amada, protegida, como quem se aconchega ao próprio seio de Deus. É bom sempre voltar àquela ideia da chuva, uma goteira e a proteção do guarda-chuva, e o pai ajeitando a criança para que ela não se molhasse. Ninguém se cansa de bondade e avencas. Cantiga triste, pode com ela quem não perdeu a alegria. No vaso, balançando de prazer suas perninhas curtas, o menino gritava, como se um bichinho gritasse: mãe, mãe, já acabei, me limpa. Oh, mãe, morrer deve ser assim. Todos os velhos viram criancinhas. Podemos brincar sem medo nas colinas do céu. Estamos tão desatentos em busca de coisas sólidas, palpáveis, duradouras, que não vemos o tesouro à nossa frente, o tesouro do sentimento. O sentimento é aquilo que me liga a um centro de significação, de sentido, me liga à experiência de ser humano, de ser gente. Apesar da dor, do sofrimento, da doença, da velhice, da morte, que são inevitáveis, apesar e até mesmo por causa da dor e da morte, vejo aquilo que de maneira invisível, imponderável, transcendente, dá sentido ao fato de estudar, comer, cuidar dos dentes, apaixonar-se, casar, não casar, ter filhos. Não sou um fenômeno aleatório, mas um ser que se justifica em mim mesmo, um ser que se justifica em si mesmo. Tem valor em si e por si mesmo. Cada pessoa tem valor inalienável por ser ela e pronto, por ela ser. Daí que falar em feminicídio, uma coisa que entrou na moda agora, na nossa linguagem jurídica, e não, me parece ser uma retumbância oca apenas. Não porque sou mulher, que é horroroso ser estuprada ou assassinada, mas porque eu sou uma pessoa. Então não é mais hediondo matar uma mulher, assassinar uma mulher, um homem ou uma criança. É hediondo em si mesmo, porque temos valor em nós mesmos, não por o meu gênero biológico. Então não há necessidade de uma palavra nova. Enquanto nos preocupamos com enfeites de linguagem, os crimes continuam do mesmo jeito acontecendo. Nós inventamos uma palavra nova, como se nós fizéssemos uma revolução de gabinete. Agora virou feminicídio. Pronto, resolvemos a questão da mulher, ou a questão da família, ou a questão humana. É uma ilusão primária. Que dificuldades nós temos de ver e de enxergar aquilo que é o real. O que é realmente o real? O que nós chamamos de realidade? A retórica, a neurose, são recursos provisórios. Ele me dá um tempo para eu não enxergar a realidade. Ser neurótico tem um ganho secundário muito grande. Porque eu, sendo neurótico, eu me protejo naquilo, naquela doença, naquela mania, naquela fobia. Então, eu sou impedida de enxergar aquilo que de fato vale a pena,
para cuidar de uma coisa secundária e menor. Então, como Freud já falava, né? Eu cuido dos meus pacientes, das suas neuroses, para que eles tenham força de sofrer a dor verdadeira, a dor real, de ser gente, de ter que lidar com a contingência, com a morte, com o limite, com o sentido da vida. Porque a neurose realmente ela é altamente protetora. E eu devo me livrar dela para que eu possa, de fato, enfrentar aquilo que a provoca, que é, enfim, e ao cabo, o medo da morte. Tudo se resume nisso. Morremos, morre-se. Isso é terrível para nós. Que nascemos com uma vocação violenta de vida eterna. Não queremos morrer. Então nós precisamos, a meu ver, porque eu quero falar um pouquinho sobre poesia e humanização. A gente vê o que tem a ver com isso. Eu quero falar exatamente de encontrarmos maneiras e meios de fugirmos dessa vida provisória, de uma vida por enquanto. Amanhã eu cuido, amanhã eu penso, amanhã eu decido. E a vida está indo. Não tem ensaio para ela. Eu vivo enquanto vivo. Não dá para eu aprender primeiro e depois viver. Então, é esse enfrentamento da realidade é que nos torna tão temerosos, tão medrosos, tão covardes em muitas situações e cercados por todo lado daquilo que eu considero que pode ser uma ajuda boa. Inclusive, livros de autoajuda, né? Comportamentos de autoajuda, ginásticas, e mais isso, e mais aquilo, um remédio novo, uma fórmula nova, tudo aquilo que me impede. Mas o que é mesmo que eu quero? O que eu estou querendo? Ao final, um sentido para o desconforto que é ser humano. Ser gente é ser desconfortável. Nós carregamos nesse vaso de barro, né, como diz São Paulo, é um vaso de barro, porque nós somos biodegradáveis, né? E isso nos assusta terrivelmente. A ameaça constante da morte com a sua sombra. E a lidar com isso é que pode me dar, de fato, a alegria de viver. Porque a alegria de viver, ela não é que ela expulsa o pensamento da morte. Qualquer tratamento, qualquer psicologia, qualquer antropologia que me ofereça livrar-me do meu medo primeiro, do meu horror principal, ele está fadado à derrota, à decepção. Porque não há meios, porque a nossa natureza é mortal. Morre-se. Morre-se. E quando a gente é jovem, a gente não morre. Todos os jovens são eternos, né? Eles olham para nós assim, coitados, não são jovens. Porque eu também tive esse sentimento de eternidade, que tenho até hoje, mas deslocado para um outro lugar. Não na perenidade da experiência terrena e carnal, mas numa outra instância, numa outra dimensão. E quando a gente é testado com a própria finitude, com a própria carnalidade, com o envelhecimento do corpo, quando as nossas experiências vão se concluindo em diversos espaços, sou jovem, tive filhos, agora é outra fase, o enfrentamento disso, eu acredito com toda sinceridade que pode aliviar para nós essa questão do fim da morte e nos dar uma serenidade e uma felicidade humana. Eu acho que é possível humanamente ser feliz quando essas coisas são agregadas e enfrentadas.
E enfrentados com que tipo de coisa? Com valores. E o que é valor? Isso quando eu era estudante, jovem ainda, a gente lia determinados autores que são esquecidos, ninguém lê mais, mas ficou isso para mim desse autor. O que dá sentido à vida vale mais que a vida. Essa convicção, esse sentimento interno é que cria os mártires, os heróis, os santos. Quer dizer, algo é maior que a vida, algo é mais perene que eu, algo é mais belo que eu. Deus é mais belo que eu e não é jovem. Isto sim é um consolo, né? Isso é um poeminha, quase um haikai, né? Mas é isso, eu quero esse valor eterno, perene. Então, e esses valores, eles nos sustentam nesse embate da analidade humana, da finitude, da decrepitude, da doença, dos limites que vão aparecer. Eu falo, não, mas está assim, mas há algo maior, há algo mais. E esse algo mais que dá transcendência, sentido e segurança à minha vida, à vida de todos nós, ele é de ordem espiritual, transcendente. Ele é da ordem dos valores. Quando a gente fala, por exemplo, uma coisa que é da ordem dos valores, e que a gente fala a honra, a justiça, a liberdade, né? O que é isso? Nós todos experimentamos isso e desejamos. Todo mundo sabe o que é honra, mas ninguém nunca encontrou a honra, ninguém encontrou a honra. A justiça também, não. A liberdade. Mas são valores, e não são valores para mim, quer dizer, eu estou falando de minhas convicções, claro. Para mim são valores arquetípicos, que nós nascemos e descobrimos em nós. O sentimento da honra. Por que eu chamo uma coisa de obscena? Por que a gente tem pudor? Ou pelo menos devemos ter. O sentimento do pudor é o sentimento de saber que eu sou mais do que meu corpo. Eu não sou apenas isso. Há algo em mim e que me constitui internamente, que sou eu de fato, esse eu interno meu, esse eu que sou eu comigo, né? Separada de tudo e ao mesmo tempo comungando com toda a natureza, com toda a criação. É esse valor interno de ser algo. A gente tem uma carteirinha de identidade, né? Para receber o salário, para tudo quanto eles pedem minha carteirinha de identidade. Identidade, que você é você diferente de todo mundo. Por isso que as carteirinhas são diferentes, as digitais. A voz, não há vozes parecidas, mas elas são únicas. Dizem que é mais fácil identificar uma pessoa pela voz do que pela digital. Tão pessoal que é isso. Mas isso é passageiro também. Isso some, a carne some. E onde fica isso que nós chamamos eu, a minha identidade? Quem sou eu? Para mim, a arte, a fé, são valores de ordem espiritual que me dão essa identidade. Ela me centra num lugar que fala, olha, tá legal, dá para aguentar, vale a pena. É um valor. Valores de ordem imponderável. Eu não meço um valor, eu não peso um valor, mas eu sinto, eu vivo, ou não, esses valores. Não vivê-los ou não tê-los é que é a degradação
humana, a degradação das sociedades. Tem um dito também que diz assim: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É verdade. Procure onde a pessoa guarda o seu tesouro maior e você vai encontrar quem é de fato essa pessoa. Qual é o seu tesouro maior? Né? Qual é aquilo que você dá valor para justificar a sua vida? É o seu título de doutorado? É o seu mestrado? São os bens materiais que você possui? A qualidade do seu carro, da sua roupa? Nada isso me constitui como pessoa singular. Eu sou singular. Nós somos absolutamente diferentes um do outro. E aí mora também uma coisa maravilhosa. Absolutamente diferentes e absolutamente farinhas do mesmo saco. Não é? Somos iguais também. É maravilhoso isso. Somos iguais e diferentes. Iguais e diferentes. E isso é de ordem o quê? Material? Não. É da ordem dos valores. Os valores cívicos, os valores pátrios, os valores da cidadania, os valores religiosos, os valores morais, os valores éticos. Não tem preço. É como a arte. Se você avalia um quadro, vamos botar aí um pintor que ninguém vai quer dizer, fora de série, ninguém tem nada para objetar. Vamos botar Van Gogh, por exemplo. O quadro foi vendido por tantos milhões de dólares. Esses milhões de dólares que compram um quadro, eles são puramente de natureza simbólica. Porque um quadro que vale 5 milhões de dólares, ou de euros, ou de libras, ele também não vale nada, porque não há como mensurar esse valor. É como medir a beleza. A beleza não se mede. Mas porque somos humanos, necessitamos desses pequenos e pobres recursos. Vale tanto, não vale nada. Agora, quando fala que uma coisa vale tanto assim, é a mesma coisa de falar, é gratuito. É porque são valores espirituais. E são esses valores que nos tornam humanos. E por que a poesia é colocada aqui nesse lugar? Eu estou falando poesia porque é o meu métier, né? Mas eu podia estar falando de teatro, de cinema, que é a mesma coisa, a arte. Com que se faz a arte? Qual é o material primeiro para fazer um poema, um quadro, um filme, uma música? É o sentimento. Arte é sentimento expresso. Exprimir o sentimento, expressá-lo de uma forma determinada para cada arte. Se a pintura é cor, se a poesia são palavras e ritmo, né? Se é balé, é movimento, mas são valores inapreensíveis materialmente, mas que todo mundo entende, todo mundo sente. É muito democrático isso. Essas pequenas frases que eu li aqui, é como se eu tivesse posto na bandeja uma maçã, uma banana, uma laranja, um abacaxi. São coisas, algumas coisas minhas, alguma coisa eu tirei de outros poetas, copiei, mas só fala de sentimento. Não tem o que falar na arte. Isso é um poema político, isso é um poema religioso, isso é um poema urbano, isso é um poema na roça. Fala sobre o sentimento. E tem que falar de tal forma, é aí que eu acho que a gente pode detectar se alguém está fazendo arte ou não. Por exemplo, se eu estou falando do mar, ou de uma rosa, um poema sobre o mar, assim como uma pintura, não é
uma narrativa sobre o mar. Ele é o próprio mar. Uma rosa pintada por qualquer pintor desses que nós conhecemos é a própria rosa. É a coisa. Então, por isso que a poesia tem essa facilidade, porque eu não preciso entendê-la logicamente. Ah, mas eu não entendi o poema. Não é para ser entendido. É igual a menina que estava no museu, né, vendo arte. A menina inteligente, mas completamente não escolarizada. Ela olhou tudo, olhou um quadro, olhou o outro, falou assim: eu não entendi nada, mas eu adorei milhões. É isso. Eu não entendo, eu entendo com a inteligência afetiva, é do coração. E nós estamos padecendo hoje de uma forma cruel, atroz, de um déficit de atenção. Nós não estamos mais atentos. E nós não vamos aqui discutir sociologicamente o que é por causa da mídia, é televisão demais, é isso, é aquilo, o mundo está esvaziado. Não vamos discutir porque não é a hora, não é o lugar. Nós estamos discutindo aqui o fenômeno da desatenção. Eu não presto mais atenção em nada, nas pessoas, na família, na vida. Estou atrás de coisas. É uma labuta, é um cansaço. E às vezes sustentadas por várias pílulas, vários isso, vários aquilo, porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho que vencer na vida. Vencer o quê mesmo? Vencer quem? Eu tenho que viver. Eu tenho que viver. E é claro que há necessidades básicas para isso, para uma vida humana. O próprio São Tomás de Aquino, né, o grande sábio da Idade Média, ele falava: até para praticar a virtude é preciso de ter alguma coisa. Na minha cidade eu ainda me lembro disso. As pessoas falavam: eu vou tirar jejum. E tirar jejum era mais ou menos as pessoas muito pobres, que já comiam mal demais, elas pediam alguma coisa para poder jejuar. É interessante a gente quando observa isso, né? Se eu passo fome, como que eu vou jejuar? Jejuar é exatamente abster-se de alguma coisa em função de um outro valor, de um valor mais alto. Pode ser até em função da saúde, mas tem um caráter religioso também. Então, essa necessidade básica, todo mundo tem que ser suprido para todo mundo. Todo mundo tem que ter isso. Mas isso é pouco, porque os animais vivem apenas disso. Mas nós somos pessoas singulares que temos paixões boas e más paixões. Nós trazemos tudo dentro de nós, todo o decálogo, todas as virtudes e todos os vícios. Então, como é que eu vou lidar com isso? Apenas comendo? Apenas fazendo ginástica? Não. Eu tenho que descobrir uma via em mim mesmo que me alimente para essa fome interior, que é a fome de beleza, é a fome de sentido, é a fome de significado. E isso a arte nos dá. Por que ela nos dá? Porque ela me dá alegria e me consola. A gente fala, mas é bonito demais. Eu nunca deixo de contar essa pequena anedota da vida de Einstein, porque ela vem a calhar numa discussão aí desse naipe aqui que nós estamos fazendo. Ele estava às voltas com uma equação que ele não conseguia resolver. E penou demais. E um belo dia ele chegou para os seus confrades, né, para os outros físicos, e falou assim: achei a solução daquele problema de física. Ah, qual foi e tal? Falou: é isso aqui. Quer dizer, a gente nem entende, mas ele leu a equação dos físicos e falou: por que você tem tanta certeza que a resposta é essa? Ele disse assim: porque é tão bonito que só pode ser verdade. Quer dizer, isso está além da física.
Isso está além da física. Um convencimento pela beleza. Ele foi convencido, um convencimento íntimo, pela beleza da equação resolvida. Esse é um valor. São valores espirituais. Né? E isso nós temos fome disso, igual fome de feijão com arroz, fome de pão. É fome. E nós morremos de inanição. Hoje, especialmente, estamos famintos, sofremos de inanição, de beleza, de sentimento, de atenção real. E se você se dispõe a dedicar sua vida, eu falo assim, agora eu vou viver de maneira atenta. E ficar atento é a hora que a gente mais voa. É a base da meditação, né? A meditação é uma atenção de tal ordem que você levita, que você sai de si. Então, esse sair de si é exatamente a experiência da morte daquilo que em nós é o pior, que é o ego. Então, se eu começo a ficar atento, em primeiro lugar, para outra pessoa, que é o meu espelho, eu preciso da outra pessoa para ser eu, né? Igual o jovem precisa do velho para se afirmar na juventude dele. Por exemplo, se eu quero ficar tão jovem quanto a minha filha, eu vou irritá-la profundamente, porque ela precisa de espaço para a juventude dela. Os jovens precisam desse espaço. Então é preciso que eu seja velha, careta, que eu ocupe esse lugar. Então, essa atenção para o outro, para aquilo que ele precisa de mim, eu acho que é o primeiro passo para essa liberdade interior, para essa descoberta daquilo que realmente vale a pena na vida. Porque se eu presto atenção no outro, eu me descubro. Isso é fatal. É fatal. Eu tenho que saber de mim a partir do outro. E o que isso faz? Isso estabelece, parece muito fácil, mas é dificílimo nos casamentos, nas relações pessoais, profissionais, porque estabelece a morte do meu ego. E o que é morrer para si mesmo? Morrer no ego. É deixar que o outro também se estabeleça, se institua na sua diferença. O que ele pensa? Ele gosta de berinjela, ele gosta de roupa laranjada. E isso aí, o externo. Agora, o que ele sente? Às vezes eu convivo com uma pessoa, anos a fio da minha vida, e não percebo o lugar em que ela se constitui no mundo, o que ela gosta. Isso é fundamental para que as relações se enriqueçam na diferença. Na diferença. E o que a gente quer, geralmente, nós todos, né? O sujeito é assim e tal, mas na hora que eu casar, eu conserto ele, né? Eu conserto ou ele me conserta. A maravilha é a solidariedade, a comunicação das diferenças, que é uma diferença que, no fundo, participa de uma mesma humanidade. Ele tem amor, eu tenho amor. Ele tem ódio, eu tenho ódio. Eu tenho inveja, ele tem inveja. Ele é cruel, também sou. Eu sou generosa, ele também é, sabe? Mas de maneira tão maravilhosa, tão diferente. E se isso é respeitado, se estabelece a verdadeira revolução. Não há revolução que se sustente e não parta da revolução pessoal. Nós somos chamados, isso para mim é uma convicção solar, nós somos chamados
a uma mudança, a uma conversão pessoal. É dentro de mim a primeira mudança. E é só experimentar isso que você vê milagres acontecerem. Milagres. Eu não tenho escrúpulo de usar essa palavra aqui. Mude-se, converta-se. Experimente abrir mão do ego. Você vê que aquilo tem uma radiação para com a pessoa que está do seu lado. Porque as pessoas querem existir. Uma menina que trabalhava comigo, e quando a gente trabalhava com educação e tal, com a escola, ela falava assim: ai meu Deus, alguém podia ao menos um namorado, eu me proibi ao menos de passar batom, eu queria ao menos isso na vida. Olha a carência dessa pessoa, carência infinita. Ao menos para proibir, mas pelo amor de Deus, me fala que eu existo, né? E é nós que conferimos existência à pessoa do nosso lado. Nós temos que conferir ao outro esse direito de existir tal qual ele é. E se eu acredito, eventualmente, que possa ter mais discernimento, mais isso, mais aquilo, e que ele possa estar realmente, eventualmente equivocado, eu posso ver isso. Claro, a gente tem condição de perceber isso. O único jeito de mudar essa pessoa é mudar o seu olhar para com aquela pessoa. Mude o seu olhar, mude o modo de ver aquela pessoa. E aquela pessoa será transformada. Sem você fazer um sermão, um discurso. É silencioso isso. E maravilhoso. Essa é a metanoia, né? A volta, a conversão. E eu acho que é para isso que nós nascemos. Se nós já nascemos, como dizia uma amiga minha, a gente já nasce bichado, né? Porque todo mundo já nasce com as más paixões. O menino pequenininho é cruel também. A criança pequena sabe ser má também. Então, é da natureza humana isso. Então, isso a gente nasce, a meu ver, o sentido da vida está no fato de, com essas más paixões, com essas dificuldades, com esses tropeços, eu dar à minha vida um rumo e um sentido. Quer dizer, eu sou maior que isso. Eu quem? Que eu sou esse? Essa persona íntima, né? Então, isso é tão psicológico quanto religioso. Porque essa mudança exige de mim toda a minha adesão. E isso também é exigido da minha parte se eu quero entender poesia, se eu quero entender arte, se eu quero ficar fraterno. Porque uma pessoa extremamente ciosa de si mesma, e que está no controle de tudo, até de suas emoções, ela tem extrema dificuldade em gozar as alegrias da arte, da poesia, da beleza. Porque ela considera que é uma fraqueza. Ah, que bobagem. Filme que emociona muito, né? Eu não gosto porque eu não quero perder o controle. Eu não quero chorar. Eu não quero me emocionar. E emocionar-se é o quê? É baixar a guarda. É considerar-se criatura. Eu acho um alívio ser criatura. Porque muita coisa eu não tenho culpa, né? Eu sou criatura, eu sou pobre, eu sou carente, eu sou isso, eu sou aquilo. Alguém mais belo, mais forte, eterno, poderoso, tenha misericórdia de mim. Miserere nós, né? É muito bom ser criatura. Esse desejo que nós temos no fundo da alma de dobrar os joelhos e curvar-se. Mas é bom saber diante do que eu estou me curvando, né? Muita gente para aqui na beleza. Não, para mim a arte basta.
Para mim não, é pouco ainda. Para o desejo do meu coração, o mar é uma gota. Atrás da arte tem quem fez a arte, tem quem criou a beleza. Então, uma coisa que nós não precisamos ter na vida é tédio. É mistério demais para a gente descobrir, né? Descobrir, aproveitar. Não dá para ter tédio. É uma descoberta permanente. Eu posso estar doente, eu posso estar terminal, que ainda tem experiência final. É maravilhoso ser e existir. E quanto mais despojado, quanto mais eu baixo a guarda, quanto mais eu cedo a minha opinião, eu ofereço a minha opinião, e eu não quero ser um controle remoto ao próximo de nada do que seja, eu estou aberta a essa poderosíssima força que, de onde vem, se fosse catecismo, eu ia dizer o que eu acho. Mas cada um vai encontrar onde mora isso, dentro de si mesmo. Por enquanto, nós vamos ficar na poesia, né? Vamos ser mais. Então, eu vou ler. Deixa eu ver se é só isso que eu queria dizer. Eu esqueci do papel e falei demais. Vamos lá. Enfim, a gente está falando da necessidade de uma... Isso aqui tudo é para falar de uma audição verdadeira. Escutar... Olha, a verdadeira audição de que eu auxílio. Escutar é uma coisa maravilhosa. Saber ouvir. Saber ouvir é muito bom mesmo. E a poesia me ensina isso, sabe por quê? Ela exige atenção, ela exige só isso. Olha para mim, olha para mim. Né? Então, tem um grande... Ele é filósofo, ele é santo, ele é um fenômeno, ele é do século... Acho que é do ano 300 depois de Cristo, Santo Agostinho. E não só apenas os cristãos, mas os filósofos, todo mundo adora Santo Agostinho, cita Santo Agostinho, eu também, né? Ele diz: ame e faça depois o que quiseres. Olha que resumo maravilhoso de vida. Ele falou isso depois de Cristo, que tinha falado de outra maneira, falou a mesma coisa. Quando perguntaram, o que eu faço para eu ser bacana, ser um israelita batuta mesmo? Você cumpre os mandamentos? Cumpre. Você dá o dízimo? Dou. Tá. Aí ele falou assim, ame, e você já não é Santo Agostinho, mas é Cristo, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo. Isto, e eu fico maravilhada, eu não paro de citar isso, porque é maravilhoso demais. Ele fala, isso resume toda a lei, desse tamanho o livro, e os profetas. Faça isso. E às vezes a gente fala, não, eu já li a Bíblia todinha. E daí, né? Não é isso. É um viver dentro desse espírito. Ame e faça depois o que quiseres. Faça isso. Está resumido todo o meu mandamento, a lei e os profetas. Olha que maravilha, é um descanso também. Então, aquilo que eu estou fazendo de modo afetuoso, amoroso, compassivo. Esse ano é o ano da misericórdia, né? O ano da compaixão. Se eu faço isso de modo misericordioso, eu já estou resolvendo o problema. Irradia para o outro e tem uma força imantadora. Ele vai fazer isso com a pessoa do lado. É o fermento na massa, é o sal na terra, é a luz do mundo. E a poesia faz parte disso. Então, se eu me vejo como criatura, eu posso ser um ateu,
Mas se eu falo que eu sou criatura, porque eu não me fiz a mim mesmo, isso está evidente, isso supõe um criador. Então, perder pelo menos essa busca, eu acho que é o desespero. Quer dizer, é a desolação total. Você perde absolutamente o sentido da sua vida. E a loucura, e aí sim, a morte. Essa que não existe, né? A morte não existe. Então, são essas coisinhas aqui, sujeitas a todas as objeções. E eu vou ler alguns pequenos poemas. A gente pode conversar um pouquinho depois, né? Tá bom assim? Pode bater palma? Pode bater palma. Você quer que leia essa? Eu que... Eu tenho muita dificuldade de marcar. Porque na outra vez a gente teve uma confusão nas marcações. Eu marco, depois achei que devia ser aquela lá, mas tudo bem. Só que agora. Este Poema. Não vou falar de qual livro a qual livro ele pertence, porque aqui está tudo junto. O Pelicano. Um dia vi um navio de perto. Por muito tempo olhei-o com a mesma gula sem pressa com que olho Jonathan. Primeiro as unhas, os dedos, seus nós. Eu amava o navio. Oh, eu dizia, que coisa é o navio! Ele balançava de leve, como os sedutores meneiam. À volta de mim busquei pessoas. Olha o navio! E dispus-me a falar daquilo que eu não sabia. Daquilo para que enfim tocasse no onde o que não tem pés desliza sobre a massa das águas. Uma noite dessas, antes de me deitar, vi, como vi o navio, um sentimento, travada de interjeições, mutismos, vocativos supremos, balbuciei, ó tu e ó vós, a garganta doendo por chorar. Me ocorreu que na escuridão da noite eu estava poetizada. Um desejo supremo me queria. Ó misericórdia, eu disse. E pus minha boca no jogo daquele peito. Ó amor! E me deixei afagar. A visão esmaecendo-se, lúcida, ilógica, verdadeira como um navio. Vamos lá pela da É. 2h no Brasil. Tanto quanto a vida ama este calor, esta claridade metafísica, este pequeno milagre. No ar tórrido, os alecrim de seda não se crestam, espalmam como os jovens hebreus ardendo na fornalha. Quem sofre é meu coração. Às 2h quer rezar. Quem me chama é Deus. É o seu olho centrífugo que me puxa. A vida tão curta e eu ainda não tenho estilo. Palavras como astrolábios desviam-me dos meus deveres. A forma de um nariz ocupa-me por semanas. Seu jeito triste de fechar a boca. A quem amo, enfim? Acaso fui seduzida pelo Filho do Homem e confundo você mesquinho e confundo você vaidoso com quem me quer com ele gemendo na sua cama de cruz? O europeu se diz aturdido com o desperdício do sol. Obrigada, respondo com vergonha de carnaval, de batuques, de meus quadris excessivos. Jesus é búlgaro, afegão,
Holandês da colônia? Brasileiro não é. Estranhíssimo, sim, com seu corpo desnudo e perfurado, mendigando carinho igual ao meu. Minha pátria é como as ondas tem folclore, cantigas cheias de melancolia. Como posso aceitar que morreremos? E a alma do povo, a quem aproveitaria? Frigoríficos são horríveis, mas devo poetizá-los para que nada escape à redenção. Frigorífico do jiboia, carne fresca e preço joia. De novo quero rezar para não ficar estrangeira. Meu Deus, por que me abandonaste? Dizei-me quem sois vós e quem sou eu. Dizei-me quem sois vós e quem sou eu. À meia-noite, José dos Reis, que eu namoro escondido, vem fazer serenata para mim. Papai tosse alto, tropeça por querer nos urinóis. Que vergonha, meu Deus! Pai, cachorrinha plebeia, couves na horta geladas de orvalho e medo. Me finjo de santa morta, meu céu é gótico e arde. Agora eu perdi outra vez, eu olho aqui e estou querendo falar e não... Estou com muita saudade de ter mãe. Pele vincada, os cabelos para trás, os dedos cheios de nós. Tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus, se não fosse tão pecadora. Mas essa velha sou eu. Minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. Oh, meu Deus, pensava que só crianças, só delas se falava, as órfãs. Tal qual um macho, comi em frente da televisão sem usar faca e repeti o prato, como os caminhoneiros que falam de boca cheia. E vi um programa até o fim, até altas da madrugada. Fiquei vendo a moças rebolantes, locutores moçais dizerem: segura meu microfone, gracinha. Depois fui dormir e sonhei. Voava perseguida por soldados, um voo medroso, temendo me embaraçar na rede elétrica. Acordei com decepção e ânsias. Macho verdadeiro sonharia com rebolâncias. Bom, eu vou liberar vocês das palmas, tá? Vamos deixar para o fim, né? A diva. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera. Desmanchei para a rosca 15 quilos de farinha, estou podre. Falou, outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada, um pouco alegre, por falar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto e desgrenhada. Teatro. E os cacos voaram, sem nenhum aplauso. Perfeita. Vou bater, né? Filhinha, Deus não é severo mais. Suas rugas, sua boca vincada são marcas de expressão de tanto sorrir para mim. Me chama a audiências privadas, me trata por Lucilinda e só me proíbe coisas visando o meu próprio bem. Quando passei à borda de precipícios, me dá sua mão enorme.
Eu não sou órfã, mãe, não. Histórias que me contaram, vozes, lamparinas e o cheiro de querosene da pobreza. O órfão de 1 ano, debatendo-se, choramingava no seu mar de fezes. Deus está me mostrando que será minha vida, gemeu o viúvo, arrebanhando o lençol por suas pontas. Teve depois um sonho. Chegava em casa com uma nova mulher e viu da porteira os filhos indo embora. Ficou tão abalado e chorou tanto que fez uma promessa: nunca mais casar-se. Tinha beleza e fogo. Mesmo sendo na história, me apaixonei pelo homem, mesmo sem esperança. A paciência e seus limites. Dá a entender que me ama, mas não se declara. Fica mastigando grama, rodando no dedo sua penca de chaves, como qualquer bobo. Não me engana, desculpa amarela. Quero discutir minha lírica com você. Que enfado, desembucha, homem. Tem outro pretendente. E mais vale para mim vê-lo cuspir no rio que esse teu verso doente. Eu sou uma mulher sem nenhum mel. Eu não tenho colírio nem um chá. Tento a rosa de seda sobre o muro, minha raiz comendo esterco e chão. Quero a macia flor desabrochada, e irado o polvo cego é meu carinho. Eu quero ser chamada rosa e flor. Eu vou gerar um gato sem espinho. Quando ele me disse: "Ô linda, pareces uma rainha", fui ao cúmplice do ápice, mas segurei meu desmaio. Aos 80 anos de idade e 30 de casta viuvez, quero estar bem acordado, caso ele fale outra vez. A melhor coisa que eu acho é que eu não sei parar. Cadê poesia, meu Deus do céu? Gente, ele marca o livro todo e na hora de ler troca tudo. Porque da dona é móvel. Na hora mais calma do dia, o frango assustado atravessou o terreiro em desabalado viés. Era carijó, minha mãe era viva, eu era muito pequena. Sem palavra para o despropósito, ela falou: "Frango mais bobo". Eu comecei a chorar, era como estar sem calcinhas. Eu quero agora do Horário de Maio, algumas coisas. Hoje completo 1 ano que eu estou fazendo terapia. O que você conta ao doutor? Que eu tenho medo panifóbico de ver minha mãe morrer. Mas só isso? Só. Coisa à toa, feito ficar sem comer por 3 dias, que eu vi formiga de asa, eu não conto mesmo, eu só converso coisa séria. E ele é muito paciencioso. Diz que o meu caso é difícil, mas tem cura com o tempo. Qualquer dia me convido para uma sessão no sítio. Você topa? Eu estou pensando, porque vai que aparece lá uma formiga de asa e eu apronto aquele escândalo. Me diz com que cara eu volto para o consultório do homem. Mas ele está lá para isso. Isso o quê? Tchauzinho, Catarina. Tchau. A Rua da Vida Feliz. Ao sol do meio-dia, ela fica suspensa. A fala de minha mãe sossega as borboletas. Flor bonita no pé. Vi o quintal vibrando. Eu reagi brutamente porque era inarticulável.
quiseram me bater por causa da minha cara de quem tinha brincado com o menino. Eu só achei para dizer: Deus mora, mãe, nunca morreu ninguém. Mata é dolorosa. Este puxa-puxa está com gosto de coco. A senhora pôs coco, mãe? Que coco nada. Teve festa quando a senhora casou? Teve demais. O que teve então? Nada não, menina, casou e pronto. Só isso? Só e chega. Uma vez fizemos piquenique e ela fez bola de carne para a gente comer com pão. Eu lembro a volta do rio e nós na areia. Ela estava sem fadiga e me respondia com doçura: se for só isso, o céu está perfeito. Fazer algumas perguntas? Antes de passar para os autógrafos? Vamos antes de passar para os autógrafos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Cadê o microfone? A Paulinha? Andreasa, bota o Andreasa ali, que ele está aqui fazendo todo mundo uma pergunta. Ô, Paulinha. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Beatriz. Lógico que eu sou super fã da Adélia, né? E hoje é uma noite emocionante para mim. Desculpa que o meu ego está inflado de estar nessa presença, então eu não vou só ouvir, não vou aguentar. Eu sou declamadora de poemas, estou aqui com a minha amiga Josi, a gente veio de São José dos Campos, super correndo para conseguir chegar em tempo. Josi é minha mestre na literatura, ela que me aponta, Josefina Neves Melo, ela que me aponta os preferidos dela, e lógico que eu, como uma pupila, vou seguindo, né? Ela que me apresentou os poemas da Beth Bright Alvim, que também está aqui, a Adélia Prado. E a minha emoção maior é porque eu sempre digo que eu me especializei nas poetas que estavam ao alcance do meu abraço. Então eu declamo muito as poetas do Vale do Paraíba, Zeno da Lua, Juraci Ribeiro, e você era um que estava distante. E hoje você está ao alcance do meu abraço, então isso para mim é... estamos tortos. muda muita coisa, né? Faz o meu ego inflar, porque eu sou mais feliz agora. E a Josefina, uma vez, foi no seu aniversário de 60 anos, ela fez uma seleção de poemas e me chamou para declamar, foi num lugar muito bonito, em São Francisco Xavier. E um dos poemas que ela me pediu para escrever, pena que hoje eu não tenho decorado, foi um poema que ela escreveu para você. Então eu queria pedir licença para ler para você. Foi escrito em 89. Foi escrito em 89. Ela fez 60 anos há pouco tempo, mas o poema foi escrito em 89. Poema para Adélia Prado. Se eu não houvesse nascido com essa maldita mania de escrever poemas, gostaria de ser vinicultora, daquelas bem robustas, de pouca conversa e muito labor. Pisar uvas, desenhar rótulos, fiscalizar tonéis, vender a safra. E à noite, na minha poltrona, fazer meu crochê, ler a Bíblia, com aquela sensação de felicidade que só as mulheres sentem quando estão com as contas pagas, a casa limpa e os filhos dormindo. Josefina Neves Melo. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Uma pergunta de editor, né? de curioso. A minha questão é sobre o impulso da escrita. Existe algum ritual para a escrita, para a sua poesia? Existe uma hora do dia, uma determinada necessidade de concentração? Ou a coisa é espontânea, vem, enfim, também botando em jogo a questão da inspiração? Como é a organização da vida criativa da poeta? Existe isso?
Eu só, a respeito disso, só dou conta de falar uma coisa. Eu não acredito em arte feita pelo esforço. É a coisa que demanda menos esforço. Porque, é como diz o Einstein, tão bom, né? Então, eu acredito em inspiração. E a inspiração é simples, não é aquela coisa que você entra em alfa, não é nada disso. É realmente algo que pede expressão dentro de você. E é uma coisa que você percebe, olha, isso aí já tem uma laçada de poesia, ou então é de prosa. Mas você não explica isso. Eu toda vida tive vontade de entender como é que músico compõe. Como é que a música existe nele antes que ele a escreva, né? Eu não sei se alguém dá conta de explicar isso, não. Agora, eu só acredito numa coisa. Eu vejo qualquer talento artístico como dom. Não é uma propriedade do autor que ele, a seu bel prazer, ele administre, não. Eu acho que, por exemplo, se você escreve sobre sociologia, filosofia, se você é um pensador, é diferente. Você pensa, você tem uma lógica, você tem premissa maior, menor, conclusão, você tem isso tudo. Agora, arte é expressão pura, é pura expressão. Você expressa o quê? Um sentimento, uma estranheza diante do mundo. Isso é pura alegria. Até a dor, o poema mais triste, ele é filho da alegria, porque quando você está imensamente deprimido, imensamente triste, você não dá conta de nada. As portas do inferno, ninguém vai escrever nada. Agora, quando você começa a escrever sobre a sua tristeza, você já está saindo dela. Você já está com o pé do outro lado. Então, isso é sempre uma coisa, a meu ver, deliciosa, boa de fazer. É o autor cumprindo a sua vocação maior. Então, não existe rito. Tem pessoas que escrevem diariamente. Eu escrevo quando a coisa pede. Eu chamo de coisa essa necessidade de expressar. Porque se eu não tenho essa necessidade, o que eu vou escrever? Eu vou falar de quê? Né? E a poesia, qualquer coisa é a casa dela. Ela pede nos lugares, nas instâncias mais inacreditáveis. Então, eu fico à espera. Eu fico muito alegre quando vem. Gosto de esperar a chuva. Hoje em dia, então... ainda mais agora. Crise hídrica. Adélia, Oi. entendi Eu não fui capaz de responder, mas eu não sei como, de verdade. Mas só para concluir, Dona Mina não tem hora, né? Não tem uma hora. Não. Eu, às vezes, já fiz poemas de madrugada, mas eu não posso perder isso de jeito nenhum. Porque eu me sinto culpada se eu não fizer isso. É uma culpa mesmo. Sabe, porque é uma negação do dom, é gratuito demais para eu não responder, né? É muito amoroso isso. Então, aquele esforço, o poeta puxando angústia para puxar a angústia para escrever poema, é uma tristeza. Deve ficar muito ruim. Eu puxo a angústia quando eu estou mesmo triste, né? E aí eu tenho que procurar outros caminhos, né? Mas porque é muito importante que você sofra de verdade também. De verdade, eu estou sofrendo. Está difícil. Miserere nobis, né? É difícil. Agora, eu posso falar sobre isso belamente depois, né? Agora, tem um poeta, São João da Cruz, que tem o cântico, chama Cântico Espiritual. É uma maravilha. É um grande místico, né? Junto com Santa Teresa de Ávila, eles são contemporâneos, na Idade Média. Ele escreveu o Cântico Espiritual, segundo dizem, numa fossa. Botaram ele numa fossa. Ele estava no meio dos excrementos lá, de castigo, e escrevendo. Por quê? Porque ele estava já numa instância que aquilo para ele não era mais sofrimento. O sofrimento era não estar em Deus. Então, agora nós, pobres mortais, a gente tem essas variações. O que a gente espera é chegar no
lugar que a gente não sofra mais por coisas às vezes tão pequenas. O máximo que eu dou conta era Está ótimo. Tem mais duas perguntas. Entendida a política como um sistema de regras estabelecidas entre as pessoas, essa política maior, como é que fica a poesia? Você acha que tem uma distância grande? Você acha que tem uma função nesse conflito? Ou não tem função e não tem relação? Não, você não aplica a poesia agora aplicada à política. Não é isso que... Seria, se eu estou entendendo bem a sua pergunta, seria uma pergunta sobre a arte engajada, né? Teve um tempo aí que isso era um martírio. As pessoas falavam, mas você é desengajada. Uma pessoa me falou uma vez assim, você é filho de ferroviário? Por que você não faz uma poesia sobre a rede mineira de aviação? Minha melhor contribuição, sendo filha de ferroviário, é fazer um poema de verdade, seja ele falando do trem de ferro, ou será o quê? Qualquer outra coisa. Não é isso. A poesia não é enredo, ela não é assunto, ela é forma. Toda arte é forma pura. Porque se fosse por assunto, né? Quem que aguenta poesia engajada? Na escola, por exemplo, nós vamos fazer um teatro sobre como proteger as árvores. Tem uma coisa bem escolar, bem primária. Mas um livro sobre ecologia em poemas é insuportável. Né? Um livro sobre a classe operária em poemas, insuportável. Por que os livros do Graciliano Ramos são bons? É porque antes de serem, às vezes, com uma conotação política muito grande, são verdadeira literatura. Você não pode botar a literatura a serviço de nada. Os poemas religiosos. O Drummond falava um negócio assim, quando chega a hora bíblica, eu prefiro o original. Estava cheio de razão, meu Deus do céu. O poema, às vezes, é religioso, às vezes até me rotulam disso, mas o poeta fala do que está cheio o coração. Uma pessoa de formação religiosa ou de valores religiosos profundos, queira ou não, aquilo transparece na obra. Esse texto aqui devia ter morado num bairro ferroviário. É mesmo. É como um professor nosso eu tive um professor que ele era psicólogo. Ele já morreu. Ele gostava de pintar também e ficava estudando os quadros para nós. Eu falava assim, olha esse quadro de Van Gogh aqui, ó. Esse traço aqui mostra como ele era esquizofrênico. Mas ele não saía disso. A beleza lhe escapava. Quer dizer, é um olhar errado sobre a obra. Você pode até olhar isso. Mas o quadro em si não se limita a isso. A poesia não tem essa gaveta, esse limite. Eu posso falar de qualquer coisa, desde que a forma seja perfeita. Então, eu não posso engajá-la. Você vai fazer uma poesia agora sobre nossas reivindicações salariais agora, que vai arrasar, não vai ser um horror, um tormento infernal. Ninguém aguenta aquela teatro engajado, gente. Tá, houve uma época que era só teatro engajado, né? O que você via? Eu estava uma vez num lugar aí, e com uns poetas do meu lado, assim, também. A gente estava vendo um filme, e eles estavam mostrando um filme engajado. Como era importante, isso e aquilo. Depois passou um filme mesmo, uma história. Graças a Deus, agora é a ficção. Porque a ficção é o que melhor mostra a realidade. A metáfora é a guardiã da realidade. É verdade isso. É através da metáfora, da ficção. Por que vocês acham que a Bíblia permaneceu até hoje? 2 milênios, 5 milênios? Por quê? Por causa da forma.
Não é porque ela é uma linguagem religiosa. Ela foi feita para isso, mas numa linguagem de excelência, que é a linguagem do mito, da fábula, da poesia. É por isso que ela está fresquinha até hoje, como todos os livros fundadores, que são o Bhagavad Gita. São livros de poesia, trazendo, a despeito daquilo que ele fala, do ponto de vista ou religioso ou confessional, poesia, antes de tudo. Então, eu acredito na poesia porque ela é capciosa, ela é sedutora. Quando você vê, você é apanhado na sua roda dentada. Mas é maravilhoso demais. Bom demais. De maravilha. Tem duas perguntas antes dos autógrafos, não tem, gente? Tem. Desculpe. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Alexandre. Oi, Alexandre. Primeiro, agradecer as suas poesias, me fazem mais companhia do que você imagina. E minha pergunta é que, vendo as suas poesias no início, são os primeiros livros bastante impetuosa, depois também muito carregada de sofrimento, muitas vezes, e você termina o último livro, a última poesia, em que você fala: não me prives mais dessa inocência que me infundes. Isso eu digo, eu não entendo, mas eu quero para mim, né? Um pouco que você falou da arte, né? Eu não entendo, mas eu quero para mim. E, então, a minha pergunta é: mas o que é essa nova inocência e como ela aparece? Como ela se renova? Como ela aparece aos 80 anos? Depois de todos esses livros escritos, como aparece essa nova inocência? Eu acho que porque a gente tem sempre um desejo de retornar à inocência, né? Eu acho que a inocência é uma adesão. Igual a criancinha pequena, né? De mão dada com meu pai para qualquer lugar, com a minha mãe. É uma adesão, um baixar a guarda, sabe? Quando você chega numa situação dessa, às vezes você experimenta isso em alguns momentos da sua vida. Meu Deus, contra o que eu estou lutando tanto? Relaxa, né? É uma inocência. É uma aceitação do real. Isso confere inocência. E confere até um pouco de juventude também. Porque você está disponível. A disponibilidade. Você não está aposentado. Você está, como se diz agora, em disponibilidade. Mais bonita, a palavra feia, né? Aposentado. Recolhido aos aposentos. Né? Deus nos livre, guarde. Né? Mas é a palavra que é feia, não a coisa. É igual vaca, não é uma palavra terrível, mas a vaca é doce, boa. Né? Vaca é um negócio tão confortável. Né? Os olhos redondos, tão liso hoje. E, né? A vaca mastigando aquele olho redondo e doce, assim. Pacífica, inocente. O ser humano pode chegar a isso, acho que ainda no momento da morte. A gente se faz essa entrega. Muitas vezes essa entrega acontece no momento final, do último suspiro. A pessoa relaxa e se entrega, ela se rende a alguma coisa contra a qual ela lutou a vida inteira. E é bom que a gente aprenda desde já, né? A mãe. Nós queremos controlar. Estar no controle. Nós estamos no controle de quê? Né? Eu não pedi para nascer, como a adolescente fala, né, com a gente, não está brigando com a gente. O meu também não, minha avó também não, minha mãe também, ninguém, nem Adão. Simplesmente estamos aí, não fiz o mundo, mas tenho que carregá-lo. Alguma resposta eu tenho que dar a isso, a esse absurdo de existir. É ficar completamente atento a essas maravilhas. É impressionante que eu exista. É impressionante mesmo. É muito impressionante. Mas você sempre, você vê do seu pai, da sua mãe, você não chega a lugar nenhum. É igual você chegar você pega a física e começa, né?
o primeiro momento antes da eternidade, ou depois da eternidade. E tem momento, isso tem um poema, eu falo um pedaço dele de cor, só um pedacinho que eu sei. Naquele momento em que você está antes da blasfêmia e da adoração. É um negócio ainda assim, quase um limbo, né? Mas de repente a coisa mais dolorosa que tem é a consciência. É exatamente perder a inocência, é ter consciência. Mas sem isso, como é que nós vamos fazer? A consciência é exatamente que me permite alguma coisa minha. Sim ou não? Você responde o que é isso? Você é honrado ou incomodou o homem? Né? É difícil. E a gente vai levando assim, mas não é bom não. E depois que a gente se entrega a isso, você reconquista a inocência, você baixa a guarda. Né? Então fica tudo bom, ficar velho não é tão ruim assim. Né? E como diz São Tomás de Aquino, todo ser é belo, toda a gente também tem um cantinho ainda. Todo ser é belo. Por quê? É ser. Isso é filosofia, mas é poética a dessa também, né? Todo ser é belo. Por que eu posso pintar um sapo horroroso e vender por 5 milhões e todo mundo fica doido para comprar e botar na parede? Porque eu fiz da feiura do sapo, a forma que eu fiz, eu mostrei a sapice do sapo. E a sapice do sapo é a beleza dele, né? A beleza da cobra é a cobrice dela. É o ser, é a questão do ser. Então, todo ser é belo. Somos todos maravilhosos. Graças a Deus. Vamos à última pergunta. Você, boa noite, Boa noite, meu nome é Marlon, eu também sou escritor, sou seu fã. Onde está você? Estou aqui. Ah, sim. Eu tenho 2 perguntas, mas são perguntas simples. Primeiro, eu quero saber, todo e qualquer tipo de literatura que ajuda quem lê pode ser chamada de autoajuda? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, a juventude está cada vez mais virando as costas para a literatura, para a poesia e abraçando as redes sociais. Onde isso vai parar? É uma outra palestra aqui, né? Como diz o canibal, nós vamos por partes. Pode começar. Fica até meia-noite. Pode ir, né? Primeira coisa, você falou, quando é que eu sinto? Sim, todo e qualquer tipo de literatura que faz bem a quem lê, é autoajuda. Se fosse aí, o Drummond era autoajuda. Imagina o Drummond de autoajuda, porque ele faz um bem enorme. Né? Ele faz um bem enorme. A autoajuda, quando a gente fala autoajuda com esse tom um pouco pejorativo, é aquela autoajuda que fala assim, este livro vai resolver seus problemas. Como ficar rico em 10 lições. Como gostar da sua sogra comendo tais e tais coisas. Isso é como vencer a antipatia que você tem pelo seu colega de trabalho. Isso tudo é lixo. Me desculpem. É lixo porque não vai ao ponto da questão. Por que você tem antipatia? Por que isso? Eu não entro na questão, vem uma coisa de fora para me ajudar a ficar livre do outro. Eu não tenho nenhum esforço com relação ao outro. Então, isso é autoajuda da pior qualidade. E isso muitas pessoas se enganam com isso e vende igual pão quente. Né? Todo mundo com autoajuda. Agora, eu li um livro chamado Mulheres que correm com os lobos, e depois foi chamado de autoajuda. É maravilhoso o livro, porque ela não dá lições, fala, você como mulher, ela pega lendas, fábulas de todas as culturas, tem fábulas russas, tem fábulas da Europa, da África. Foi o livro onde que mais me ensinou sobre o feminino, sabe? E falaram que o livro é autoajuda, eu fiquei espantada com aquilo. É maravilhoso. E tem um livro que eu li, relei, trelei, é o
A Negação da Morte. É um livro doloroso de se ler. É sobre a finitude, sobre a morte. E ele me ajuda como se fosse... Eu ganho asas, sabe? Eu vou falar. Me ajudou a me ajudar. Mas não é um livro de autoajuda. O livro de autoajuda é como o Freud já falou. Ele define tudo. Eu curo as neuroses das pessoas não com livrinho de autoajuda. Eu ajudo elas a suportar isso para elas verem onde elas têm que sofrer de verdade. Porque a autoajuda me dá, esse livro barato de autoajuda, ele me dá a ilusão de que eu vou ficar livre das minhas mazelas. Não vou. Não vou. Não é isso. Então, um livro de um romance verdadeiro, pode ser um romance dramático, até trágico, pode me dar muito mais alegria e transformar muito mais a minha vida do que aquela autoajuda.